Olá, bom dia, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre a unção para ministrar, né? A unção para pregar, a unção para ensinar, a unção para operar no dom que você foi chamado. Como eu já ensinei aqui em alguns vídeos anteriores, vocês tiveram oportunidade de assistir. Se você não assistiu, você pode voltar e ver a respeito do serviço, né? E a unção para ministrar. Nós precisamos entender que ministrar a palavra é algo que nós fazemos em nome de Deus, e para isso precisamos ter conhecimento da palavra de Deus e precisamos ter a unção de Deus, né? Que é uma capacitação sobrenatural que nos leva a fazer evidente a ressurreição e o poder do Evangelho. Aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 ao 9, diz assim o apóstolo Paulo: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós precisamos buscar essa unção e nós precisamos desejar crescer nessa unção, né, para falar em nome de Deus. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, diz: Se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. Essa palavra oráculo é palavra, segundo a palavra de Deus, uma palavra inspirada, uma palavra ungida, uma palavra direcionada. As pessoas às vezes pensam que pregar e ensinar é somente abrir a Bíblia, encontrar alguns versículos, preparar um esboço e ir ali e trazer aquela ministração. Não é bem assim. É claro que nós precisamos estudar, é claro que nós precisamos nos preparar, ter algo que a gente vai trazer como introdução, desenvolvimento, conclusão, aplicação, né? Muito importante na pregação ter aplicação. No ensino a gente já evidencia mais isso, mas na pregação, que é uma proclamação em nome de Deus, muitas vezes nós não vemos isso. E é claro que a pregação e o ensino ele tem que ser consistente, amém? Ele tem que ser racional, né? O culto é racional. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz que esse culto é racional, quando nós buscamos a Deus, quando nós apresentamos a Deus a nossa vida. Amém? Então é importante nós entendermos isso. Mas nós precisamos não somente falar algo que veio da nossa cabeça. Mais importante ainda é nós falarmos aquilo que Deus coloca no nosso coração, pelo Espírito. Amém? Quando a gente fala de coração, a gente não está falando do órgão que bombeia sangue, né? Que no nosso coração físico, a gente está falando do nosso espírito humano recriado. E é ali que a unção se manifesta. É dali que vem as direções. Romanos 8, 14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e existe uma unção para ensinar, para pregar. É interessante nós observarmos isso e dependemos disso. Quantas pessoas que você não conheceu, que elas eram tímidas, tinham medo de apresentar os trabalhos na época da escola, mas você passou muito tempo sem ver ela e quando você a viu novamente, ela, quando ministrava a palavra, era uma pessoa diferente, né? Uma pessoa que tinha consistência, tinha a presença de Deus na vida dela, tinha a unção de Deus. Então, nós podemos entender que essa unção ela é perceptível e ela está disponível. É uma pena que nem sempre nós contamos em acessar com essa unção, principalmente quando nós estamos cheios de nós, que apenas pegamos ali, preparamos um esboço, fazemos colocamos alguns exemplos, alguns testemunhos e chegamos diante do povo de Deus e queremos que o poder de Deus se manifeste por nossa causa. Isso não vai acontecer. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15,
ele fala sobre a graça de Deus que foi manifestada entre eles, né? E diz que é importante que não falte nenhum dom enquanto eles estão esperando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os irmãos em Corinto deveriam estar abundando, né, nos dons. E nós vamos ver que essa era uma igreja que os dons eram abundantes, né? As coisas aconteciam verdadeiramente. E ele vai dizer aqui que fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o principal chamado do cristão é a comunhão. E infelizmente, é notório que muitos hoje, eles esqueceram desse chamado à comunhão, né? Esse chamado a ter intimidade. Quando Jesus separou os 12, antes de enviar eles para pregar, libertar e ensinar, ele separou eles para estarem com ele. E a unção, ela vai ser perceptível quando nós começarmos a passar tempo com Deus. Tempo de qualidade, né? E hoje nós vivemos num mundo muito atarefado, um mundo cheio de distrações, que se nós não tivermos cuidado, nós não vamos ter esse tempo a sós com Deus. Esse tempo rico de comunhão, esse tempo rico de ministração da parte de Deus sobre nós, para que nós, cheios desta unção, possamos também derramar através da pregação, através do ensino, através da exortação, no povo de Deus, nas pessoas. Nós observamos isso, né? É interessante nós observarmos isso, porque aqui em 2 Reis capítulo 2, no verso 9, diz que sucedeu, pois, havendo ele, né, falando de Elias, passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Olha, ele viu os feitos de Elias e ele creditava aqueles feitos de Elias a uma porção que havia no espírito dele. Amém? Porque a unção, ela é visível. E é interessante, quando Elias está para ir com o Senhor e faz uma proposta a Eliseu, dizendo: peço o que você quiser, Eliseu não pede o que Elias tinha naturalmente falando, mas ele pede sim o que Elias tinha sobrenaturalmente, né? Ele diz: eu quero porção dobrada do teu espírito, sobre mim. Então, eu quero agir como você agia, mas não igual. Eu quero agir de forma dobrada. Olha a fome de Eliseu. Olha o desejo de Eliseu pelas coisas espirituais. E muitas vezes, quando nós observamos alguns pregadores, alguns professores e mestres da palavra de Deus, eles estão apenas preocupados em passar conhecimento natural, né? Teológico. Claro que é importante você ser consistente na palavra, mas nós precisamos buscar e mergulhar no Espírito para termos de Deus o que falar, termos de Deus o que pregar, termos de Deus o que ensinar. E claro, quando nós estamos cheios de Deus, as pessoas vão observar que vai existir algo diferente na gente. E esse algo diferente vai fazer com que elas desejem também essa porção da unção que está sobre nós para o serviço. Amém? Porque a porção que está dentro é particular, é individual, é minha. O Espírito dentro de mim é meu, a fonte a jorrar para a vida eterna é para mim alimentar, é para matar a minha sede. Mas o Espírito que está sobre mim, não. Esse aí é para o serviço. Então é importante nós começarmos a observar os homens e as mulheres de Deus que fluem nessa unção, para que haja uma identificação e para que haja um desejo de que nós tenhamos não somente aquilo que eles ensinam, mas aquilo que eles também liberam pelo poder de Deus, aquilo que eles ministram debaixo da unção de Deus. Então, hoje eu quero te estimular a você começar a perceber isso e a desejar isso. Eliseu diz aqui, né? Interessante, ele diz assim: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E Elias vai dizer: coisa dura perdistes, mas
Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. E é interessante, nós vamos ver na continuidade do texto aqui, que Eliseu, ele vai pegar a capa de Elias que cai, e ele vai fazer o dobro de milagres que Elias fez. Ou seja, ele recebeu aquilo que ele pediu, porque ele considerou. E é importante que você considere na pregação e no ensino a unção daqueles que estão adiante de você, daqueles que estão sobre você. Considere isso, deseje isso e você receberá. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.